Olá, tudo bem com você? Hoje o nosso assunto vai ser um assunto que eu considero muito complicado, muito difícil. Eu tenho aqui comigo 3 folhas para falar em meia hora para você uma linha de pensamento sobre a chuva serôdia. Para a gente começar a chuva serôdia, vamos falar um pouquinho dos objetivos dela, mas pegue por favor a sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 12 em diante. Aqui está falando sobre a ação de Deus na vida do cristão. Nós sempre revisamos dizendo que a salvação é um plano de Deus, é um ato de Deus em favor do ser humano, que ele decidiu lá no conselho eterno, antes dos tempos eternos, o conselho de Deus com Deus, e lá ele tomou a decisão de salvar o homem pela sua misericórdia, sua graça perdoadora, sua compaixão, sua piedade. É a única maneira de você ser salvo. Ele teve misericórdia de você. Para tanto, ele não pode apenas ter misericórdia, alguém tem que expiar o pecado. Ele próprio faz isso no seu Filho. E aí então, ele desce aqui na terra como ser humano, sem natureza pecaminosa, mas com as mesmas tendências dos homens, com a mesma dificuldade dos homens da sua época. E aí então o que acontece? Ele expia, ele salva o homem, sobe lá no santuário celestial, lá no Santo dos Santos ele intercede e dá plena salvação para você. Ao você aceitar isso, o Pai cumpre a promessa do Espírito Santo. E essa promessa agora, o que ela faz na sua vida? Filipenses 2,12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Lembro sempre que Deus detesta quem reclama, Deus detesta quem murmura, quem resmunga. Em tudo dai graças. E não tenha briga na igreja, não tenha picuinhas, não fale mal, não guarde mágoa, viva em comunhão. Continuando, verso 15, agora vem um lance interessante aqui, olha. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então o que está acontecendo aqui, meus queridos? O contexto aqui, ele é um só. Quanto mais o mundo se entra em pecado, perversidade, depravação, idolatria, bebedices, glutonarias, tudo isto, quanto mais as pessoas do mundo descem a ladeira da depravação e da perversão moral, a Igreja de Cristo, ela é o contrário, ela vai ficando cada vez mais santa pelo poder do Espírito Santo. No grande conflito entre Cristo e Satanás, Cristo apresenta a sua igreja, inclusive ao diabo, como um sinal do poder restaurador e redentor dele. E o diabo detesta isso. O diabo anda como um leão, querendo tragar a quem possa. Por isso nós temos que ser o quê? Pessoas sob o poder do Espírito Santo. Estarmos numa geração corrupta, mas como luzeiros. Como o óleo não se mistura com a água. 1 Pedro, vamos pegar 1 Pedro, o capítulo 1, verso 22 a 25. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente.
pela palavra da criação do Evangelho, você foi criado, regenerado na semente da natureza de Cristo, a natureza divina. E aí então o Espírito Santo tem que habitar no cristão para que ele dê frutos de obediência. A questão não é obedecer ou não obedecer, a questão é que tipo de árvore você é. Ou você é uma árvore de santidade ou uma árvore de pecado. Ou você está guiado pelo Espírito ou você está guiado pelo poder, pela carne, pelo poder do pecado. Então agora nós vamos só lembrar para você que em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo é uma nova criatura. E agora, o que acontece que a igreja não está serva, não está fiel, não está pura hoje? Vamos ver, agora entra a chuva serôdia, livro de Joel. Você vai achar Ezequiel, Daniel, vai passar por Oséias, e assim que você chegar em Oséias, você vai achar Joel. Joel é um livro pequeno, mas muito poderoso. Antes da chuva serôdia acontecer, o que é a chuva serôdia? Aqui está falando sobre o Espírito Santo, vamos ver. Mas antes que isso aconteça, é necessário algumas preparações para Deus cumprir essa promessa. Joel 1, verso 14 diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, primeira coisa, jejum, oração na casa de Deus, buscando a Deus. Continuando ainda, Joel 2, verso 12 e 13, até o 14, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ele seja o quê? Que busque você com sinceridade, não seja falso. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Quer dizer o seguinte: o que Deus espera de você? Que você honestamente, com toda a sua força, clame ao Senhor pedindo esse Espírito Santo. Agora, que Espírito Santo, que chuva serôdia é esta? Joel 2, verso 23 diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Aqui está o seguinte: no contexto histórico, exegético, hermenêutico, isso daqui era uma bênção para que naquele tempo Israel deixasse o pecado e se voltasse para Deus. E aí então Deus daria as duas chuvas, a chuva do plantio e a chuva da colheita. A chuva temporã é aquela que depois que o homem faz a plantação, vem para germinar a semente. A chuva serôdia é aquela que vem para amadurecer o grão. Esse processo de busca para que Deus abençoe, como também está em Joel 2,16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Quem é que tem que buscar? A igreja toda, desde o mais novo que sabe orar até o mais velho. Todo mundo buscando a Deus, para que se cumpra a promessa do Espírito Santo. Continuando então agora o verso 28, que vem a promessa. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e dia terrível do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque só no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Nós já estudamos sobre o dispensacionalismo, que os filhos de Abraão são aqueles que têm fé em Cristo, fé na promessa da salvação gratuita. E então, como todo mundo é descendente de Abraão, e a nossa cidade é Jerusalém, então nessa posição profética, todos os salvos estarão um dia na Nova Jerusalém. E aqui o que ele fala? É uma profecia. Quando essa profecia começou a se cumprir? Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, nós veremos aqui que vai descer o Espírito Santo no dia do Pentecoste, daqueles sábados cerimoniais, aquelas festas anuais lá que nós vimos. E aí, Atos 2,16. Pedro está explicando pelo Espírito Santo o que está acontecendo aqui. 2,16. Falando daquele fato que o Espírito Santo desceu e eles falaram línguas. E aí diz o seguinte: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E aí continua do mesmo jeito. Ou seja, lá em Joel 2 existem duas chuvas. A temporã é a primeira, para nascer. A serôdia é a última, para amadurecer para a colheita. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia, que é o dia do juízo lá, não veio ainda. É sinal, então, que essa chuva aqui é a temporã. É onde nasce a igreja. Em Colossenses 1, 22 e 23, nós temos o quê? Que com essa chuva, com esse Espírito Santo que desceu sobre a igreja, unicamente porque Jesus foi exaltado como Deus no céu, e ele assumiu a posição de rei e sacerdote, na ordem de Melquisedeque, por esta razão desceu o Espírito Santo. E a igreja cumpriu a missão de levar o evangelho ao mundo inteiro. Nós já estudamos o último verso da última aula, Colossenses 1. Os últimos 2 versos de Colossenses 1. O evangelho foi pregado ao mundo todo por causa dessa chuva temporã. A mesma coisa ocorrerá com a chuva serôdia. Quando a igreja fizer o que a primeira igreja fez, a igreja final, o povo que buscar a consagração da primeira, receberá a chuva serôdia. Continuando, vamos ver o seguinte: buscar o Espírito Santo. Tem um texto que você conhece de cor. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas preces. E aí parece que diz: eu curarei a sua terra e perdoarei todos os seus pecados. Essa é a essência do verso. Ou seja, se você buscar Deus, Ele responde. Agora, essa chuva que vai cair sobre a gente, ela é resultado de uma profecia. Vamos para o livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. Oséias é antes de Joel. É interessante, eu acho interessante que a parte da chuva do Espírito Santo está bem pertinho um do outro. Em Oséias 6, verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então Jeová, nesse caso o Espírito Santo, porque Jeová é um Deus manifestado no Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo Deus em 3 pessoas separadas e distintas e eternas que ninguém consegue explicar, e quem tentar é um herege. Colossenses 2, 4 e 8, fique atento a isto.
Então, Oséias diz que o Espírito Santo descerá como o quê? Como chuva. Como chuva. E como é que você vai ter acesso a essa chuva? Buscando. Você é o ramo, Cristo é a videira. Você tem que estar em comunhão. Então agora, vamos pegar o livro de João Evangelho, capítulo 4, no verso 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, amigos, você que está me ouvindo aí agora, dentro da Trindade, a manifestação perante um ateu mais lógica de Deus é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode estar aqui no Japão, na Lua, em Júpiter, no céu, ele é o Espírito, ele é eterno. Porque se o Pai está lá no Santo, junto com Jesus, quem está com a gente aqui, se Deus está sempre conosco, se Deus é onipresente, é o Espírito Santo. E Deus está aqui, porque Deus é único, a divindade é uma só. Então Deus está dentro de qualquer ambiente e Deus está dentro de nós, daqueles que o aceitaram. Aqueles que não aceitaram ainda, ele está onde? Do ladinho da orelha e falando a voz da consciência 24 horas por dia. Até em sonhos ele fala. Então veja, Jeová, ele vai descer como chuva, a chuva serôdia do Espírito Santo, de Joel 2, de Atos 2, e agora ele falando sobre chuva serôdia aqui, é o final dos tempos, o poder, a grande força final, o encontro com Cristo. E aí nós temos que ver João capítulo 7, verso 38, o que fala sobre o Espírito, que tipo de água ele é. Diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é uma coisa simples, é uma coisa poderosa. É uma fonte que vem do próprio Deus. Esse é o poder. Agora eu quero que você leia comigo aqui um negócio bem interessante. Em João 3, verso 8. O Espírito Santo é o novo nascimento. O verso 5 e o verso 3 fala que ninguém vai entrar no céu se não nascer de novo da água e do Espírito. O que é água? É você aceitar que você só é salvo pelo sangue. Então não tem nada para oferecer a Deus, nem antes do batismo, nem depois do batismo. A sua fé é a cruz, é o sangue derramado, é o sacrifício de Cristo. Essa é a sua parte, a sua fé. O Espírito é da parte de Deus, que quem tem fé recebe o Espírito, recebe a natureza divina, se tiver em comunhão, que também é a sua parte. Nós já lemos em Colossenses 2 lá, que diz o seguinte: assim como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Ou seja, recebeu pela fé você vai andar a vida inteira. E quer dizer, a todo dia de manhã buscar Deus. Todo dia negar sua cruz, a si mesmo, tudo que tem e segui-lo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto tudo será acrescentado. Basta para cada dia o seu próprio mal. E agora, o verso 8. 3:8 de João. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, quando você é batizado, você recebe o Espírito e você acha que você pode mandar na sua vida, mas não pode. Quem tem que mandar é Ele. Não é você que manda no Espírito, Ele tem que mandar em você. Tem que se submeter, se entregar. Agora, interessante aqui, você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então, eu vou falar um negócio assim, bem simples. Se o vento entra pelo sul, ele vai sair em que lado, se ele está em linha reta? No norte. Então, ele está entrando de um ponto cardeal. Se ele entra pelo norte, ele vai sair no sul. Mas ele entra por um ponto cardeal. Agora, em Ezequiel 37, aqui está falando sobre o Vale de Ossos Secos. E o Vale de Ossos Secos é uma representação de Israel morto sem fé, sem o Espírito Santo. E a palavra que o profeta Ezequiel prega ao Vale de Ossos faz com que aqueles ossos se juntem uns aos outros,
Depois ele continua pregando e nasce nervo, e nasce carne, e nasce pele, mas não tem vida. Então agora, olha o Ezequiel 37, verso 9. Olha que interessante. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra estes mortos para que vivam. É interessante que o profeta pede ao Espírito Santo que dê vida para a igreja na época dele. E agora, em João 3:5, e que ele vem? Vem só de um ponto cardeal, mas agora aqui vem dos 4 pontos cardeais. O projeto de Deus aqui para a sua igreja, ele é pleno, completo. Ou seja, vai vir vento de toda a direção. É Jeová descendo em cântaros, como chuva serôdia. Isso é a chuva serôdia, o Espírito Santo sobre a igreja. Essa é a promessa do Pai. E continuando agora, nós vamos ver o seguinte. Quem é que recebe o Espírito Santo? Quem é que recebe o Espírito Santo? Aquele que crê. Nós já lemos, estudamos. Vamos voltar para João 7,39. Vamos pegar João 7,39 e diz assim. No 38 ele fala o seguinte. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse no 39, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele não tinha subido ao céu, ouvido lá no céu, tu és meu filho, eu te gerei, eu serei pai, você será filho. Que são as expressões aplicadas a Davi, a Salomão, e quer dizer o trono é seu. Então aqui, ele fala o quê? A chuva faz com que a gente jorre igual um rio de poder. E quem recebe o Espírito é quem? Aquele que crê que Jesus é Deus, que foi exaltado no céu. E aquele que crê que os seus pecados estão perdoados pelo sangue derramado. Continuando aqui, eu gostaria de falar um pouquinho. Qual vai ser o resultado da chuva temporã? Colossenses 1, vamos ler aquele verso. Eu falei agora há pouquinho. Em Colossenses 1, capítulo 22 e 23, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A chuva temporã caiu e o evangelho foi pregado. A chuva serôdia cai para aqueles que estão no mundo de hoje, nos tempos de hoje, quando todos buscarem do ancião, do filhinho, do noivo, na igreja, em oração e aceitando Cristo como o único meio de salvação, só o Cordeiro que salva. E então, a igreja será revestida de poder. E o evangelho será pregado a todo mundo. Está lá em Mateus 24. Lá em Mateus 24, a gente tem que ler esse verso que é muito importante. Diz assim no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma afirmação de uma verdade que não aconteceu, mas vai acontecer. Quando todo mundo buscar Cristo, quando todo mundo buscar em oração, orando sem cessar, clamando ao Senhor, rasgando o coração e não o vestido, buscando sinceramente o Senhor, Jeová descerá em cântaros sobre a igreja, Oséias 6, verso 3. Então a primeira coisa que vai acontecer, irmãos, é o selamento de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós já estudamos isso, vamos revisar, diz o seguinte. Efésios 1, verso 12, 13 e 14 diz o seguinte.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, aqui falado sobre Jesus, o que acontece em seguida? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o que acontece quando a pessoa aceita Cristo e busca o Espírito Santo? Desce a chuva serôdia, Jeová desce em cântaros, a pessoa torna-se um rio. Deus opera na vida dela o que? O selamento, e vai capacitá-la a pregar o Evangelho ao mundo todo. Aquela comissão de Mateus 28, os últimos 3 versos: ide por todo o mundo, pregue o Evangelho, toda nação, tribo, língua e povo, e Apocalipse 14. Tudo isso vai se cumprir com a chuva serôdia. É uma expressão adventista que diz: é o clamor da meia-noite ou o alto clamor. Todas as pessoas do mundo virão de Cristo. E todas saberão o seguinte: só o sangue de Cristo salva. Nada mais salva. Eu não tenho o que oferecer no altar a não ser o próprio Cristo. E devo andar com ele, e como eu recebi, andai nele. Colossenses 2, 6 e 7. Então, continuando, queridos, o que é que vai acontecer? Eu só quero dizer o seguinte: eu quero falar de cor alguns pequenos versos aqui, e para começar do selamento, Filipenses capítulo 1, verso 6. Esse aqui eu vou ler, depois os demais eu vou falar de cor, porque nós estamos terminando. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer o seguinte: Deus vai, Ele mesmo, completar o trabalho da santificação na nossa vida. A gente não tem que obedecer para ser salvo. E também, se quiser, não consegue. A gente tem uma natureza pecaminosa, natureza carnal que quer o pecado. Não adianta. E diante da lei de pedra, a gente morre, que ela mata o pecador. Ela mata a gente. Aquele bicho, aquele troço é um perigo para o pecador, irmãos. Tem que estar tapado com o propiciatório, tem que estar guardado lá no santuário. Que se soltar, mata todo quem estiver sem Cristo. E vai acontecer isto. No final dos tempos, a arca vai ser aberta, ou seja, a propiciação do pecado acabou. A arca foi vista. E se estou vendo a arca, é que está aberto, acabou a intercessão. Então, nós temos que aprender esse negócio. Então aí a gente vai fazer o quê? Buscar o sangue é que salva, e o Espírito santifica. É Cristo e Espírito Santo na minha vida, os dois enviados pelo Pai para me salvar. Que a obra da salvação é a vontade do Pai, efetuada pelo Filho e pelo Espírito. E agora, nós vimos o seguinte, nós já estudamos aqui 1 Pedro 5,10, Deus é quem conduz a nossa santificação. Em Isaías 26,12, diz que Ele é que obedece em nós as nossas boas obras. Em Ezequiel 36, é um milagre da obediência. Em 2 Coríntios 3, verso 3, diz que nós somos o quê? A carta que o Espírito Santo escreveu com o sangue de Cristo, no nosso coração a santa lei. Por isso nós estamos obedientes. E agora eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele é uma necessidade extremamente... ele é fundamental. Vou explicar como é que Cristo explica. Mateus 25, do 1 ao 13. As 10 virgens. E você conhece as parábolas. Tinha 10 virgens. Quantas tinha o Espírito Santo? As 10. Quantas tinham a chuva serôdia? 5. Quantas buscaram, aceitaram? 5. As primeiras 5, elas ficaram numa experiência de João 3,5. Elas receberam, mas elas não mantiveram a comunhão. Foi aquele ramo que saiu, que não buscou. E na verdade, por que ela fez isso? Porque ela não buscou, porque ela não aceitou implicitamente o sacrifício como único meio de ser salvo. Que aquele que aceita Cristo como único meio, ele é selado no Espírito. Elas não entenderam bem, mas o fato é o seguinte,
que em Mateus 25 tem 10 e 5 serão perdidas e só estão na igreja e parecem que estão salvas. E 5 serão salvas, mas parecem que estão salvas do mesmo jeito. Sacudidura, peneiramento. Busca o Espírito Santo. Agora tem um detalhe importante. Escuta os últimos 2 versos. Jeremias 8:20. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Que verso terrível. O que é isso? A chuva serôdia, ela vem para amadurecer o grão para a colheita, para a cega. Então o momento 1 é a chuva serôdia. Nesse caso aqui que eu vou colocar. O momento 2 é a cega, a colheita. O momento 3 é quando o cara percebeu que o que é a cega, o que é a colheita. Está lá na parábola do trigo e do joio, que é quando Cristo vem com seus anjos, ele faz a colheita. Ele faz a colheita dos salvos. Quem é que cresceu e está pronto? Quem recebeu a chuva serôdia. Quem recebeu a chuva serôdia? Aquele que creu que o Cordeiro é o único meio de salvação e fez o que Jesus mandou fazer. Eu sou a videira, você é o ramo. Ore sem cessar. Comunhão, relacionamento. A comunhão te salva? Não. Quem te salva é o sangue. Mas a comunhão não deixa você esquecer que o sangue te salva. Senão você esfria na fé. Nós já estudamos que é possível uma pessoa esfriar na fé. Amor ao dinheiro, preocupação, ansiedade, foco na comunhão. Então, a pessoa que disser, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos, o que é o verão? É o tempo da graça. O que é a cega? A colheita. O que é a chuva que amadureceu? A chuva serôdia, do Espírito Santo. E agora, irmãos, o que vai acontecer? Esse passou a cega, findou o verão, é quando Cristo já voltou, e a pessoa estiver vendo Cristo voltar, já chegou o tempo da colheita, ele falou, nós somos as 5 virgens loucas. Por que loucas? Porque tinha tudo para aceitar, é de graça, mas não buscaram, não aceitaram. Nécias, passou a cega e findou o verão, e nós perdemos a salvação. Que isso não aconteça na sua vida, nem na minha, que Deus nos livre disso. Mas, quando chegar, irmãos, o tempo da expiação final, dia do juízo, que Jesus tirar as vestes sacerdotais do sumo sacerdote lá no céu e entregar e deixar o santuário encher-se de fumaça, ele acabou a expiação por aqueles que creram. Porque é aí que entra a criação, a expiação, a crença, a fé, né? o acreditar na palavra de Deus. E depois, naquele momento que acabou o tempo da graça, vai começar a cair as pragas aqui no mundo. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Mas aí, o salvo vai estar selado em Efésios 1, 13 e 14. Ele está selado com o Espírito Santo. Por isso, em Apocalipse 22, 11, fala, quem está sujo, continua sujo. Quem está na prática da injustiça, continue praticando o pecado. Mas quem está justo, continue na justiça. E quem está santo, fique mais santo ainda. Porque o Espírito Santo não vai se retirar do coração, da mente daqueles que estão em Cristo. Que você seja um destes. Vamos orar, se você puder, feche seus olhos. Pai, eu te peço sobre nós, então agora, para o mundo inteiro, para todas as pessoas sinceras que te aceitaram, que o Senhor nos dê a promessa, o cumprimento da chuva serôdia. Que teu Espírito Santo seja derramado poderosamente em mim, na minha família, de quem está me ouvindo agora nesse vídeo, e que também, Senhor, todas as pessoas sinceras do mundo sejam atraídas à cruz e vejam no caminho da salvação Cristo o Salvador. Busca todas elas, Pai. Eu clamo por cada pessoa do mundo. Oro por cada presidente, por cada líder de cada nação, sem nenhuma exceção. Nós oramos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém, Senhor.